Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós vamos fazer mais um vídeo da série Mitos ou Verdade. É mito ou verdade? E o mito de hoje, ou a verdade de hoje é o seguinte: você comprou ponteiras, você precisa autoclavar essas ponteiras toda vez que você recebe ponteira nova no laboratório. Você precisa autoclavar essas ponteiras antes de utilizar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vou explicar para vocês se sim ou se não, se é verdade, se é mentira. Depois da vinheta. A gente se vê já já. Muito bem, antes de eu falar para vocês se isso é um mito ou se é uma verdade, deixa eu falar para vocês aqui o recadinho de sempre, né, do Clube do DNA. Vou passar, você deve conhecer o Clube do DNA. Se você não conhece, o Clube do DNA é uma escola de biologia molecular online do Universo da Biomol. Você vai lá, se inscreve nessa escola e aprende tudo que você precisa aprender sobre biologia molecular para ser um profissional de sucesso. Você que é um profissional de ciência da vida. Eu vou até passar essa parte aqui, acho que de tudo que eu já falei, né, que eu já mencionei aqui nos outros vídeos, o que eu quero dar destaque só é o teste grátis. Se você não conhece o clube, entra lá no clube, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Entra no clube, você pode testar por 7 dias grátis, ver todo o conteúdo que tem lá, tem coisa pra caramba, tem aula toda semana, tem curso completo, tem comunidade fechada, tem um monte de coisa que você pode acessar e tudo dentro do Clube DNA e tudo de graça por 7 dias. Se você gostar, fica, se não gostar, cancela sem problema nenhum. E outro destaque aqui para você que está aprendendo, vamos supor que você esteja aí começando a aprender biologia molecular. Quer começar? Não sabe onde começar? Vai lá no clube, tem ali a formação básica em biomol, você vai aprender tudo do zero, desde a estrutura do DNA até as principais técnicas de biomol. Claro que se você estiver no nível avançado, tem outros cursos lá dentro, várias outras aulas para você que é do nível avançado também. Beleza? Dados os recados, vamos voltar para o nosso vídeo. Então a pergunta é: autoclavar ou não autoclavar as ponteiras quando elas chegam no laboratório? Comprou, chegou o sacão, as caixas de ponteira, você deve autoclavar ou não autoclavar essas ponteiras? A primeira coisa que você deve saber, a primeira coisa que você deve se perguntar é: essas ponteiras que chegaram aqui, elas são autoclaváveis? Sim, existem ponteiras que não são autoclaváveis e quem vai te falar isso é o seu fornecedor. Você tem que perguntar para ele, para o produtor, vendedor daquelas ponteiras, se aquelas ponteiras elas são autoclaváveis, porque se elas não forem, a resposta é óbvia, você não vai autoclavar. Você não vai autoclavar porque ela pode deformar, se ela tiver filtro pode deformar o filtro, talvez ela não funcione adequadamente, ela perca um pouco das funções aí dela, ou talvez até completamente se ela se deformar. Então, é autoclavável? Não, então não autoclavo. Já está respondida a primeira parte da pergunta aí. Mas e se aquelas ponteiras elas forem autoclaváveis? Porque a maioria é, né? Você vai trabalhar com biomol, você vai trabalhar geralmente com ponteiras autoclaváveis. Elas são autoclaváveis, você deve autoclavar? Aí a segunda pergunta que você deve se fazer é: essas ponteiras autoclaváveis são estéreis? Porque se elas são estéreis, não faz o menor sentido você autoclavar. Por que você autoclava? Você autoclava para eliminar micro-organismo, para deixar ela estéreo. Se a ponteira já é estéreo, para que você vai autoclavar? Aliás, você nem deve autoclavar se essa for a situação, porque no processo de autoclavagem, de manipulação daquelas ponteiras que são estéreis de fábrica, você pode contaminar. No processo de autoclavou, beleza, mas na hora de tirar do autoclave, de manipular e pega, você pode contaminar e deixar, ela deixa de ser estéreo justamente porque você quis autoclavar. Então, se é estéreo, não precisa autoclavar. Em que caso você vai pegar e autoclavar uma ponteira que é estéreo? Se você desconfia de contaminação. Aquele sacão de ponteira, né? Deixou para o estagiário mexer, para a iniciação científica mexer, e você desconfia que ele pôs a mão ali com a luvona, enfiou a mão ali dentro, está com medo de ter contaminado, aí beleza, aí nesse caso você autoclava para garantir que não teve contaminação. Se teve contaminação, você eliminar aquela contaminação. É nesse caso, mas é um caso específico, né? Uma exceção. Se é estéreo, não precisa autoclavar, porque o autoclave serve para você deixar estéreo, então não precisa. E se, no seu caso, você tem aí as ponteiras que são autoclaváveis e no pacote está dizendo que elas são livres de nuclease, DNase free, RNase free, né? Livre de RNase, livre de DNase. Nesse caso, você deve autoclavar? Aí vamos raciocinar aqui comigo. Micro-organismos possuem nucleases?
possui nuclease, micro-organismo possui nuclease, DNA é uma bactéria, tem a nuclease presente nela, tem a RNase presente nela. Então, se você tem micro-organismos que têm nuclease e a sua ponteira ela é livre de nuclease, consequentemente ela também é livre de micro-organismo. Então, uma ponteira, um saco de ponteira que é livre de nuclease, ela é necessariamente livre de micro-organismo. Então, você também não deve autoclavar nesse caso, porque ela é estéril. Além de estéril, ela é livre de nucleases, certo? Ponteiras livres de nucleases não precisam ser autoclavadas, a não ser que tenha isso, de novo, né, uma suspeita de contaminação. Nesse caso, beleza, você autoclava e você vai ficar com paz de espírito. Para autoclavar, não tem muito segredo. Vai autoclavar o sacão? Não vai autoclavar o sacão. Pega as ponteiras, enche a caixinha de ponteira com as suas ponteirinhas lá, faz o máximo que você puder. Aí segue o protocolo de autoclavagem aí do seu laboratório. Tem laboratório que embrulha em papel alumínio, tem um laboratório que vai embrulhar naquele papel cor-de-rosa, né, que parece um papel de jornal. Você vai seguir o protocolo aí, coloca a fita de autoclave para verificar se aquela caixa de ponteira chegou a uma temperatura acima de 80 graus, naquela fitinha ali mostra se a temperatura passou de 80 graus dentro do autoclave, faz o processo de autoclavagem e depois deixa secando. Você pode deixar secando na bancada, você pode deixar secando dentro de estufa, não tem problema nenhum. O importante é você deixar secar bem para você utilizar depois. Aí nesse caso, beleza, você autoclavou, segue utilizando, vida feliz, vida normal. Agora importante, o fato de você autoclavar não garante que você elimine nuclease. O autoclave não garante eliminação de nuclease. Ele elimina micro-organismos, mas nuclease não. Principalmente alguns tipos de RNase, como a RNase A, que é aquela RNase safada que degrada a nossa amostra de tecido, de RNA que a gente vai manipular para análise de expressão gênica, por exemplo. Essa RNase, ela tem uma estrutura molecular ali que ela se desfaz, ela desnatura no processo de autoclave em alta temperatura, mas por conta das pontes de sulfeto, ter grande quantidade de pontos de sulfeto, ela vai se reestruturar, ela pode se reestruturar em baixa temperatura depois do autoclave, voltando a ser funcional. Então, a autoclave garante a esterilidade, mas não garante livre de nuclease, beleza? Para ser livre de nuclease, tem que comprar ponteira livre de nuclease, garantido lá de fábrica que aquelas ponteiras são livres de nuclease. Beleza? Então, no fim das contas, você sempre deve autoclavar as ponteiras que chegam no laboratório. Verdade ou mito? É mito. Nem sempre você pode autoclavar e nem sempre você precisa e nem sempre você deve, certo? Vai autoclavar quando realmente precisar e a gente falou sobre isso nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.